Você já se perguntou o que realmente se esconde atrás dos muros do Vaticano? Muito além das imagens de fé, das celebrações solenes e dos discursos papais. Existe uma rede de segredos milenares, histórias ocultas e documentos que jamais foram mostrados ao público. O Vaticano é um dos lugares mais misteriosos do planeta, e por trás de suas paredes de mármore e seus corredores silenciosos pode estar guardado o poder de mudar por completo a forma como enxergamos a religião, a história e até mesmo a própria humanidade. Hoje, você vai conhecer 10 mistérios arrepiantes que o Vaticano nunca quis revelar. Prepare-se, porque alguns deles podem abalar suas convicções mais profundas. 1. O Arquivo Secreto do Vaticano. Imagine um lugar com mais de 85 quilômetros de prateleiras subterrâneas, repletas de manuscritos, documentos e cartas que atravessaram séculos inteiros. Esse lugar existe e se chama Arquivo Secreto do Vaticano. Oficialmente, ele guarda bulas papais, correspondências com reis e registros administrativos da Igreja. Mas, para muitos estudiosos, o acervo contém muito mais do que a versão oficial admite. Existem rumores de que ali estão evangelhos apócrifos que mostram uma versão completamente diferente da vida de Jesus, além de manuscritos ocultos sobre práticas de magia, ciências antigas e até mesmo relatos de civilizações perdidas. Alguns acreditam que há documentos descrevendo fenômenos extraterrestres observados por papas e cardeais. O Vaticano libera o acesso a apenas alguns poucos documentos por vez, sempre sob rígido controle, e só para estudiosos autorizados. A pergunta é: o que poderia ser tão perturbador a ponto de precisar ser escondido da humanidade por tantos séculos? 2. O Terceiro Segredo de Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria em Fátima. Os 2 primeiros segredos foram revelados: a visão do inferno e a predição da Segunda Guerra Mundial. Mas o terceiro segredo foi mantido em sigilo pelo Vaticano por mais de 80 anos. Quando finalmente foi revelado em 2000, a versão oficial dizia que se tratava de uma visão do atentado contra o Papa João Paulo II. Em 1981, no entanto, muitos teólogos, inclusive membros da própria Igreja, afirmam que essa explicação não condiz com os relatos originais. Há quem diga que o segredo falava sobre a corrupção dentro da Igreja, o colapso espiritual da humanidade ou até mesmo o fim do mundo. O detalhe mais perturbador é que a irmã Lúcia, a principal vidente, escreveu que a mensagem deveria ser divulgada em 1960, pois então ficaria mais clara. Por que o Vaticano esperou até o ano 2000? Será que a verdadeira versão do terceiro segredo ainda permanece trancada em algum cofre? 3. O Exorcismo de 1949. Muitos conhecem a história do filme O Exorcista, mas poucos sabem que ele foi baseado em um caso real, autorizado e acompanhado pela Igreja Católica. Em 1949, nos Estados Unidos, padres realizaram um ritual de exorcismo em um jovem de apenas 14 anos. Registros descrevem objetos voando pelo quarto, móveis arrastados sozinhos, marcas em forma de palavras aparecendo na pele do garoto e vozes demoníacas ecoando em várias línguas. O Vaticano nunca publicou todos os detalhes, mas documentos internos apontam que o caso foi classificado como um dos mais violentos já registrados. Se apenas uma parte da história inspirou um dos filmes mais assustadores do cinema, imagine o que ainda foi escondido. O silêncio do Vaticano sobre o que realmente aconteceu é o que mantém esse mistério vivo até hoje. 4. O
o caso do Papa João Paulo II. Eleito em agosto de 1978, o Papa João Paulo II governou a Igreja por apenas 33 dias antes de ser encontrado morto. A explicação oficial foi um ataque cardíaco, mas os relatos sobre sua morte são repletos de contradições. Testemunhas afirmam que o Papa tinha planos de realizar mudanças radicais. Queria investigar a corrupção no Banco do Vaticano, afastar cardeais envolvidos em escândalos e até modificar certas tradições da Igreja. Seu súbito falecimento levantou suspeitas de assassinato. Há quem diga que João Paulo II foi silenciado por forças internas ligadas à máfia e ao sistema financeiro da Igreja. Até hoje, documentos sobre sua morte permanecem incompletos. E muitos acreditam que esse é o maior mistério não resolvido da história moderna do Vaticano. 5. A Biblioteca Proibida disse que existe, dentro dos arquivos secretos, uma seção ainda mais restrita, muitas vezes chamada de Biblioteca Proibida. Ali estariam guardados textos classificados como heréticos pela Igreja, incluindo evangelhos que mostram Jesus como um homem comum, manuscritos sobre astrologia, alquimia, magia e até escritos que poderiam ligar o cristianismo a tradições muito mais antigas, como o Egito ou a Mesopotâmia. A suspeita é que, se tais documentos fossem revelados, poderiam colocar em xeque os fundamentos da fé cristã, mostrando que a história oficial foi cuidadosamente construída ao longo dos séculos. O Vaticano, é claro, nega a existência de tal coleção, mas estudiosos juram que ela existe. 6. A Santa Inquisição e os rituais ocultos. A Inquisição foi um dos capítulos mais sombrios da Igreja, e milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria e heresia. Mas o que muitos não sabem é que existem registros nunca divulgados sobre os rituais secretos usados nos julgamentos. Dizem que alguns inquisidores acreditavam realmente lidar com forças sobrenaturais e até realizavam cerimônias ocultas para tentar provar a ligação dos acusados com o demônio. Parte desses documentos, guardados até hoje pelo Vaticano, descrevem práticas que parecem mais próximas de magia do que de religião. Se esse material fosse divulgado, poderia mostrar que a linha entre perseguidor e perseguido era muito mais turva do que se imagina. 7. A profecia dos papas no século XII. São Malaquias teria tido uma visão com todos os papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Cada pontífice seria descrito por um lema, e, surpreendentemente, muitos deles se encaixaram com impressionante precisão. Segundo essa profecia, o último papa seria chamado de Pedro, o Romano, e durante seu reinado viria o juízo final. Muitos acreditam que estamos nos aproximando desse ponto, e que o Vaticano evita comentar para não gerar pânico. Embora a Igreja nunca tenha reconhecido oficialmente a autenticidade do manuscrito, também nunca o desmentiu. O silêncio, nesse caso, pode ser mais revelador do que qualquer explicação. 8. O Milagre do Sol. Em 13 de outubro de 1917, em Fátima, cerca de 70.000 pessoas afirmaram ter visto o Sol girar, mudar de cor e se aproximar da Terra. O fenômeno durou vários minutos e foi testemunhado não apenas por fiéis, mas também por jornalistas e céticos que estavam presentes. Para a Igreja, esse foi o chamado Milagre do Sol, uma prova da intervenção divina. Mas para cientistas e estudiosos independentes, a explicação pode estar em um fenômeno coletivo de sugestão, ou até em algo muito mais inquietante: um evento de origem extraterrestre. O Vaticano nunca ofereceu uma explicação completa, apenas reconheceu como milagre. O que realmente aconteceu naquele dia permanece sendo uma das maiores perguntas abertas da fé católica. 9. O manuscrito de Judas. Em 2006,
o mundo conheceu o chamado Evangelho de Judas. Um texto apócrifo que mostra Judas não como um traidor, mas como o discípulo mais fiel, encarregado de cumprir a missão mais difícil de todas, entregar Jesus para que a profecia se realizasse por séculos. Esse manuscrito esteve escondido, e há quem diga que o Vaticano sabia de sua existência muito antes de vir a público. A visão de Judas como herói e não como vilão mudaria completamente a narrativa cristã. Por que o texto ficou oculto por tanto tempo? O silêncio da Igreja sobre isso pode ser mais revelador do que qualquer resposta. 10. O segredo dos contatos extraterrestres. Talvez o mistério mais perturbador de todos. Teorias sugerem que o Vaticano possui registros sobre contatos com seres de outros mundos. Astrônomos ligados à Igreja já afirmaram publicamente que a existência de vida extraterrestre não contraria a fé cristã. Há relatos de documentos escondidos no arquivo secreto que descrevem luzes nos céus vistas por papas, encontros com entidades e até possíveis registros de visitas alienígenas na antiguidade. Se isso for verdade, o Vaticano estaria guardando a maior revelação da história da humanidade, a confirmação de que não estamos sozinhos no universo. Esses são apenas alguns dos inúmeros mistérios que cercam o Vaticano, entre segredos guardados em cofres, documentos jamais revelados e acontecimentos inexplicáveis. A sensação é de que muito ainda está escondido atrás dos muros dessa cidade-estado enigmática. O que você acha? O Vaticano protege segredos por medo de que a humanidade não esteja pronta, ou porque a verdade poderia colocar em xeque todo o poder da Igreja? De uma forma ou de outra, uma coisa é certa: alguns mistérios foram feitos para nunca nos deixar dormir em paz.